Hoje o Podmax recebe o deputado federal Auro Lídio, que vai bater um papo bacana com a gente aqui, falar um pouquinho sobre a sua trajetória política, sobre a sua vida, né? Para poder levar à nossa audiência as informações do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Auro, seja bem-vindo, prazer recebê-lo, meu amigo. Muito feliz de estar aqui nesse podcast, de estar na cidade de Santo Antônio de Pádua, de poder aqui conversar com mundo que assiste a gente aqui, de poder dialogar o que está acontecendo de bom aqui na região, né? Hoje a gente vê um crescimento importante dessa região, a geração de emprego, de renda, as cidades tendo uma mudança real na sua qualidade de vida, os investimentos chegando, construção de novas unidades de saúde, construção de um grande hospital que a cidade Verdade. aqui está realizando essa construção na sua gestão. Então a gente vê como está desenvolvendo toda a região noroeste e como Santo Antônio de Pádua tem sido importante nesse desenvolvimento. Então estou muito feliz de estar aqui. Nós agradecemos, Auro, e a gente pode relatar aqui, né, como cidadão paduano, né, como militante da política do município de Santo Antônio de Pádua, que o Auro é um dos deputados, né, mais presentes, alguém que destinou muitos recursos, né, muitas benfeitorias para o município de Santo Antônio de Pádua. Auro, o que mais te marcou nessa sua relação com o município de Santo Antônio de Pádua, né? Na sua caminhada política, dos amigos que você fez na cidade, de tudo aquilo que a cidade representa para você e o seu sentimento pelo município de Santo Antônio de Pádua? Primeiro, falar que aqui sempre foi uma cidade que a gente teve boa expressão de votos. Sempre foi muito acolhedora na nossa caminhada. E facilitou a gente criar uma relação de pertencimento com essa terra. Através da Wanderleia, que foi o primeiro apoio que eu recebi na cidade, que me ajudou em 2010, na minha primeira eleição. Eu tive cerca de quase 900 votos aqui na cidade, cerca de 800 e poucos votos aqui na cidade. Na minha primeira eleição que eu disputei, sendo uma votação já expressiva, porque eu não tinha mandato, não tinha nenhum conhecimento, era uma nova candidatura, não tinha nenhuma realização no município. E a gente começou a construir uma caminhada que a Wanderleia vem desenhando conosco. Através da Wanderleia foi chegando outros amigos importantes para essa caminhada e a gente teve a oportunidade também de fazer pela cidade, de tirar do papel os anseios da população, de trazer os investimentos necessários. São obras marcantes, como lá no chalé, questão de quadra, questão de creche, questão de ajuda ao hospital, obras que a gente desenvolveu através do nosso mandato e chegou mudando a vida das pessoas. Pavimentação. E a gente sabe que a política ela é transformadora. Não dá para ficar só no discurso. A gente sabe que você tem no Congresso Nacional político que só discursa, mas a realização não chega na ponta. E as pessoas que querem em São Antônio de Pádua é a melhoria da qualidade de vida, né? A cidade está organizada com creche, a cidade está organizada com pavimentação, a cidade buscar os investimentos necessários, que foi uma luta, mas que a gente consegue agora a vitória na questão do investimento na energia elétrica na cidade. São mais de 200 milhões que vão ser investidos, então foi um pleito que não de um deputado só, mas uma corrente de deputados que entende a necessidade de investir no Noroeste Fluminense para que possa receber novas empresas, para que essas empresas possam gerar um emprego, gerar renda, melhorar a sua arrecadação e melhorar a arrecadação do município. Então, esse dia a dia é muito importante. E eu gosto muito de Santo Antônio de Pádua. Eu tenho um apreço por essa terra, pelos amigos que eu fiz na caminhada. Perfeito. Fala um pouquinho do Auro, de como você despertou esse interesse pela política, como é que você começa essa caminhada, quem te apresentou para a política, você tem alguém que te inspirou? Conta um pouquinho para a gente entender, né, como é que foi esse início de caminhada do Auro no mundo da política. Não, primeiro, eu tive a oportunidade, pela Igreja Metodista, de dirigir as instituições de assistência social da igreja. A igreja, quando foi instalada no Brasil, ela foi instalada com um viés social e educacional. E eu tive a oportunidade que a igreja me deu de dirigir as instituições sociais. Fica uma no Morro da Providência, na primeira favela do Brasil, ficava outra no uma região grande do Rio de Janeiro chamada Zona Oeste, que fica ali em Campo Grande, que era o Instituto Ana Gonzaga, a outra em Três Rios, instituições que atendia desde criança na creche, no orfanato, no centro de recuperação, num centro ecológico e também no asilo. Então a gente tinha um atendimento integral. E eu fui dirigir essas instituições e ali eu vi a necessidade de a gente melhorar a relação com o poder público.
foi que me despertou a possibilidade de me candidatar para poder ser porta-voz desses anseios. E ali eu fui candidato a primeira vez em 2010 e tive a honra, a felicidade e o milagre de ganhar na primeira eleição que eu disputei, tendo 29 mil votos e 9 na eleição de 2010. Então, foi o começo da minha caminhada. Eu já estreiei na política com vitória, né? Estreiei ganhando um mandato. Depois que eu fui conhecer Brasília, eu não conhecia Brasília. Fui conhecer depois de eleito. Depois fui candidato à reeleição em 2014, tendo 58 mil votos e 117. Fui candidato em 2018 novamente, tendo 68.414. Fui candidato em 2022, tendo 103.321. E olha que eu não tinha um Jadir Júnior comigo. Agora vai ser outro momento na minha caminhada. É o seu quarto mandato como Eu deputado estou no meu federal. quarto mandato de deputado federal, só tive mandato de deputado federal, né? Não me candidatei a vereador, a deputado estadual, então estou tendo essa oportunidade de estar no quarto mandato de deputado federal. Se Deus permitir, quero ocupar o quinto mandato. Você é natural de Caxias, né? Nasci em Duque de Caxias, sou da Baixada Fluminense, sou aluno da rede pública de ensino, filho de uma professora da rede pública com um pequeno comerciante da cidade. Comecei a trabalhar muito cedo. Com 12 anos de idade, eu fui ser camelô na minha cidade. Com 16 anos, eu montei a minha primeira empresa. Então, tudo na minha vida foi muito precoce. E com 30 anos de idade, eu fui ser candidato a deputado federal pela primeira vez e ganhei a eleição para federal. E nessa primeira eleição, é o que eu falo, tive mais de 800 votos na cidade de Santão de Padre. Para quem vê um cenário, é uma votação muito expressiva, porque você tem 92 cidades. Se eu não me engano, foi a terceira cidade com o maior número de votos que eu tive. Eu tive na cidade do Duque de Caxias. O segundo foi na cidade do Rio de Janeiro. E a terceira cidade com o maior número de votos foi Santo Antônio de Pádua, naquela eleição. Então, para mim, foi muito importante, de um sinal grandioso. E aí começou essa paixão, devolver ao morador da cidade o que ele nos deu de crédito, que honrou na primeira eleição. Então, tem muita gratidão com Santo Antônio de Pádua. Foi por isso que a gente trabalha e trabalhou e vamos continuar trabalhando muito pelo desenvolvimento dessa região. Mauro, um ano eleitoral, né, 2028. Obviamente, você é pré-candidato a deputado federal. E a gente, como fica aqui no interior, né, um pouco distante da capital do país, do capital do nosso estado, a gente queria que você comentasse um pouco qual que é a sua expectativa, qual que é a sua visão, tanto da política no cenário estadual quanto da política no cenário federal, né, para que a gente possa tá trocando algumas ideias, né, sobre o caminhar, né? Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro hoje tem um governador interino, né, tem uma eleição, né, prestes a acontecer da presidência da LERJ, e a gente quer aproveitar o seu conhecimento, o seu bom trâmite da política, para a gente poder estar entendendo, né, o que tem ocorrido assim no estado do Rio de Janeiro, e o que você pensa, né, do futuro do Brasil nessas próximas eleições. Primeiro, eu acho que a gente vive um momento que nunca foi visto no nosso estado e no Brasil. A gente tinha um governador, tinha um vice-governador que foi para o Tribunal de Contas do estado e um presidente da Assembleia Legislativa que foi preso. A linha sucessória, então, ela foi desmontada. Na renúncia do governador, a Constituição deixa bem claro que assume o presidente do TJ até que se faça uma nova eleição para presidente da Assembleia Legislativa de forma indireta, né, que possa ali assumir esse cargo de governador tampão. A gente vive discussões e teses jurídicas que é legítima, né? Eu acho que aí é a independência dos poderes, e essas discussões têm atingido em cheio o nosso estado. Acredito que nos próximos dias a gente vai acabar com esse problema, a gente vai ter a oportunidade ali a LERJ de restabelecer a linha sucessória. Não sei se a justiça vai intervir, se o governador que está em exercício fica até a eleição, se vai existir outra eleição esse ano para governador, se vai ser direta ou se vai ser indireta, cabe aí uma decisão judicial. Mas eu entendo que quem perde com isso, nessa confusão colocada, é o estado do Rio de Janeiro. É o estado que precisa gerar emprego, é o estado que precisa gerar renda, que precisa ter estabilidade. Se a empresa quer se instalar nesse estado, para ela ter o diálogo necessário com quem
ela vai falar, qual a secretaria que ela vai se dirigir, qual o governador que ela pode fazer contato, numa multinacional que queira se instalar no nosso estado. Também da segurança jurídica de pensar o futuro. Eu costumo sempre falar que a independência dos poderes é importante, o judiciário ele tem um papel de olhar para o nosso passado. E a política tem um papel de cuidar do presente e do futuro. Né? O político planeja o futuro. A política organiza o futuro, né? Com novos investimentos. Então, acho que a gente vai superar isso nos próximos dias. E a gente não sabe quem vai ser, quem vai ocupar esse mandato tampão. Bom saber, né, a sua opinião, a sua análise, né, do momento atual da política do Estado do Rio de Janeiro. Provavelmente esse programa vai ao ar depois que as eleições da LERJ Foram decididos. acontecerem, forem decididas, mas fica aqui registrado, né, o cenário de hoje, né, do Estado do Rio de Janeiro. O senhor também é presidente estadual do Sou Solidariedade, presidente né? do Solidariedade e presidente da Federação Solidariedade PRD. Né? Existe essa nova forma hoje, dessa combinação que a gente teve a brecha, que foi aprovada na Câmara, de os partidos, como não tem mais a coligação, fazer federação, e aí utilizando de 2 partidos para você poder alcançar o coeficiente eleitoral, para que você possa melhorar a sua montagem de chapa. E o Solidariedade se federou com o PRD. Então, a gente tem uma federação que vai disputar as próximas eleições, dando mais competitividade, melhorando o ambiente para você ter atrativo para chamar os candidatos e melhorando também o nosso tempo de televisão para que a gente possa ter uma disputa com mais capacidade eleitoral. Além de presidir a federação, sou vice-presidente nacional e líder desse bloco na Câmara dos Deputados, onde a gente está discutindo também a questão nacional, que é tão fundamental como a questão estadual. Né? A gente vive um momento que vai ter uma eleição para presidente da República e para os senadores, governadores, deputados estaduais, deputados federais, e a nível nacional a gente vive esse empate técnico colocado entre o candidato Lula e o pré-candidato Lula e o pré-candidato Flávio Bolsonaro. Acho que a gente tem um grande desafio pela frente. O Brasil está dividido, a gente tem problemas reais, a gente tem o endividamento da população D&E muito grande, a população perdeu a capacidade de compra, a população não pode comprar uma geladeira, não pode comprar um fogão, não pode comprar uma máquina de lavar, ela está muito endividada. A renda é muito pequena do brasileiro e isso tem prejudicado o avanço da nossa economia. A gente tem um encarecimento dos produtos. Você não consegue comprar com o seu salário que você comprava há um tempo atrás. Está tendo, como o brasileiro começou a ter a oportunidade de ter ali o Danone, de ter ali o biscoito, está sendo retirado da cesta básica do brasileiro. A gente vê um aperto real na vida de todas as famílias e a gente tem certeza que esse debate vai ser um debate presidencial, como também o aumento da violência. Eu costumo falar que no Brasil, diferente de outros países, é que você paga um seguro de carro muito caro, você paga um IPVA muito caro, você está numa grande cidade, você tem que mandar blindar o seu carro, você gasta mais dinheiro da sua casa, você tem que ter muro alto, tem que ter... Essa estrutura custa muito caro a vida das pessoas. Então, isso tem prejudicado muito o desenvolvimento do Brasil. Diferente de outros países, que as casas não têm muro, que não tem esse índice de violência, que você não precisa pagar um seguro caro de carro, que o IPVA não é caro. Então, a gente vive uma realidade de um custo elevado do Brasil que prejudica o crescimento. O Partido Solidariedade na esfera estadual e federal caminha com qual pré-candidato a prefeito? Qual é a coligação que o Solidariedade já definiu ou não? Não, a gente é um partido de centro, né? A gente está discutindo a melhor proposta para o Brasil, como estamos fazendo também no Rio de Janeiro. A gente não tem definição no Rio de Janeiro. Perfeito. A gente participa do governo estadual e participa do governo municipal, do prefeito Eduardo Paes, e que fez uma grande gestão no Rio. A gente não pode, é inegável o trabalho do Eduardo na gestão efetuada, como é o trabalho também do governo do estado, e a gente vai discutir nos próximos dias o caminho que o Solidariedade vai adotar para as eleições nacionais, para a eleição nacional e para a eleição estadual. Áureo, são muitas as discussões, né, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, o embate, né, do Legislativo Federal com o Judiciário.
algo que tem atrapalhado muito, né, o desenvolvimento do país, uma tensão muito grande entre os poderes. E existe algumas questões que as pessoas não gostariam que nós deixássemos de perguntar, né? Sobre a questão da dosimetria, sobre outras questões que envolvem essas questões políticas, esse embate entre o judiciário e entre o legislativo. Qual que é a sua visão? A sua visão como político, né, como integrante do Congresso, e a sua visão também como cidadão. Né, de alguém que na outra ponta também depende que tudo melhore, para que sua vida, né, melhore, enfim, para que as coisas caminhe de maneira natural e não com essa tensão toda que o Brasil vive, né? Esse embate, acho que desnecessário, retrógrado, mas que é o que a política, né, nacional tem vivenciado, né? Eu acho que a gente tem uma guerra de narrativas. E acho que a gente vive um país muito polarizado. O PL da desometria ele é fundamental a gente derrubar os vetos do presidente Lula. Eu sou muito favorável de pautar isso na próxima sessão do Congresso e fazer justiça. Fazer justiça a uma mulher que pegou um batom, escreveu no estátua e levou uma pena de 14 anos, 17 anos. Pessoas que cometeram sim. Eu não quero aqui falar que elas não cometeram um crime. Mas quantos prédios públicos têm pichado hoje no Brasil? E quando você viu alguém preso? Né? A gente vive um momento. E o PL ali ele foi uma medida legislativa para que a gente pudesse combater uma injustiça que foi efetuada. A gente tem um desafio grande pelo Brasil de pacificar esse país. Eu ajudei muito na construção desse PL. Vou votar para que a gente possa derrubar o veto. Mas eu entendo que é muito mais do que isso. É pacificar um país onde as pessoas têm liberdade de falar o que pensa, de defender os seus pontos de vista, de poder se expressar, de ter liberdade de imprensa, liberdade de fala, de ter a garantia da imunidade parlamentar para usar a tribuna do Congresso Nacional, de ter a liberdade de fazer o seu trabalho e representar os anseios da população ali que ele escolheu para ser o representante. Então, acho que a gente vive um grande momento nesse país para que a gente possa garantir os avanços necessários que o Brasil precisa. O Brasil é igual aquele carro que vai, pega e depois morre. A gente está quase dando certo e vem os problemas e atinge ali o crescimento. Então, a gente tem uns juros muito altos. É um Brasil que a gente sofre ainda que nem todas as crianças têm direito a uma vaga na escola. A gente não tem creche garantido para toda mãe poder colocar o seu filho, poder trabalhar e buscar um aumento de renda familiar. A gente fala na Constituição cidadã, mas a gente não tem um direito à moradia, a gente não tem direito à saúde, como está na Constituição. A gente tem uma carência muito grande de mazelas nesse país que precisam ser corrigidas, e a gente precisa avançar nesse tema. A gente precisa garantir que um jovem da escola pública chegue à universidade pública. A gente precisa garantir que uma mãe tenha o direito de colocar o filho numa creche, para que ela possa trabalhar, buscar um aumento de renda familiar, e com esse aumento de renda familiar ela possa melhorar a alimentação, ou investir num curso de outra língua para o seu filho, ou ajudar numa faculdade, melhorar a sua vida. Então, esse desafio de promover política pública é muito além de um debate, que você vai para a tribuna, se expressa, fala bonito, mas não muda a vida das pessoas. Você sabe como é que é ser prefeito do interior do estado do Rio de Janeiro. Como é difícil você construir uma creche aqui, Paulo. Se você não tiver a ajuda do governo federal, de uma emenda parlamentar, de um olhar, de um programa, você não vai conseguir construir uma creche, que é muito mais do que a capacidade de investimento que a cidade possui. O que você arrecada com a cidade, você tem que manter a cidade limpa, pagar a iluminação, manter médico, remédio nos hospitais, nos postos de saúde. E aí o dinheiro é muito curtinho. Para você fazer um novo investimento, você tem que efetuar uma parceria. Então, o prefeito que tem um bom desempenho é o prefeito que dialoga com todas as correntes partidárias, mas entende que a cidade de Santo Antônio de Pádua fica sendo o seu país, né? Como assim? O seu país é Santo Antônio de Pádua. Você quer receber dinheiro de quem pensa que é de quem é de direita, de quem é de esquerda, de quem é de centro. Você tem que tocar a vida assim. O teu país passa a ser aqui e você vive esse desafio do dia a dia, porque as pessoas te cobram no meio da rua. Paulinho, tá faltando ali, tem um buraco aqui, tá faltando um saneamento, precisamos asfaltar aquela rua, precisa de uma creche, precisa de uma escola. E esse é o feijão com arroz. Quando você vai criar
programas, como você tem aqui o Hemocentro, como você tem aqui programas que você criou, ainda você fez muito mais do que poderia ser feito numa cidade pequena. Mauro, vamos tocar aqui num assunto, né, que eu não sei se esse programa vai ao ar depois desse julgamento dessa liminar, mas existe uma liminar que hoje garante que o Rio faça a repartição dos royalties de petróleo, né? Então isso é uma ameaça muito grande a todos os municípios, 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, é uma verba muito importante dentro do orçamento dos municípios e está sob júdice, né, essa questão. Não sei se você está acompanhando esse julgamento, Estou né? acompanhando de E o que, perto que você essa pode aí. trazer da sua visão com essa questão desse risco eminente, né? Da possibilidade dessa redistribuição com todo o Brasil, né? Dessa verba tão importante. Nós que somos um estado produtor, né? Nós produzimos a grande maioria do petróleo do Brasil. Temos com isso também, né, os desgastes, né, precisamos dar as contrapartidas de manutenção das cidades, né, dos investimentos também que são necessários e são altamente dependentes, né, desse recurso que já faz parte do nosso orçamento há muitos e muitos anos. É uma luta que precisa ser somada aos prefeitos, os vereadores, né, os deputados estaduais, federais, para que a gente possa evitar isso. Qual que é o seu pensamento? Qual a movimentação que você vê em relação a essa questão, né? O que você, como presidente de Solidariedade, que tem uma bancada que representa o Estado do Rio de Janeiro, né? Tem também uma bancada que representa na LERJ o Estado, né? Os nossos municípios. Qual que é a sua visão, né? O que você tem para passar para a população de como é a sua visão com relação a esse assunto? O que você acha que vai acontecer? Primeiro que eu estou nessa luta desde 2012. Não é uma luta de agora. É uma luta que a gente começou e eu acompanhei isso de perto. Eu me elegi em 2010 e já peguei de cara esse movimento da questão dos royalties. O Rio de Janeiro não tem condições de sobreviver sem a questão dos royalties. Eu acho que a gente tem um desembargador hoje, que é o presidente do Tribunal de Justiça, que é o governador interino. Então, se a gente pudesse falar, Deus é brasileiro e Deus é carioca. Né? Vamos falar assim, Uhum. Deus é fluminense. Povo carioca, povo fluminense, porque está na hora certa, no momento certo, no julgamento certo, para fazer interlocução com as pessoas certas. Porque se o Rio perder a questão dos royalties, é você fechar a porta e entregar a chave. Então, não acredito numa decisão que impactaria economicamente um Estado que precisa de recursos e que é dependente da questão do petróleo para poder sobreviver. Então, acho que a gente vai superar isso, a gente vai ter um julgamento favorável ao Rio de Janeiro. Essa é, é o nosso interesse e acredito que a gente vai avançar nisso. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre segurança pública, né? Um tema que vai ser bastante discutido em todas as esferas, né, das eleições, seja nela na esfera estadual, federal. O Rio teve uma operação, né, há pouco tempo, onde foram neutralizados, né, vários indivíduos, o que repercutiu muito no Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da segurança, né, da sua visão da segurança do Estado, se a gente pode ter perspectiva boa que a gente vai conseguir, né, avançar nesse combate. Você que tem um trâmite muito bom nas duas esferas, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Conta um pouquinho da sua perspectiva, da sua visão com relação à segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Acho que o Rio conquistou muitos avanços. Eu vou destacar o primeiro aqui, foi quando a gente fez o modelo das unidades pacificadoras, as UPP. O Rio viveu um momento ali muito importante e brilhante, com as retomadas de território. Então foi um avanço na segurança pública. O grande problema é que a gente pensa segurança pública, sempre quando você fala do tema central, você pensa em policial, armamento, carro de polícia, colete, fuzil, né? E você não pensa segurança toda num conjunto. Qual foi o erro das UPPs? Chegou a polícia, mas não chegou a creche, não chegou o posto de saúde, não chegou o instrumento, um centro de referência à cultura, um centro de referência à assistência social, e você ficou só com a política da polícia. Né? E se você não tiver esse conjunto integrado, né, o que acontece hoje, Paulinho? Você está aqui no interior. Está chegando no interior. As facções criminosas começam a ganhar território no interior do estado. Você tem que garantir que o aluno que sai da escola aqui, no contraturno dele, tem uma aula de violão, de violino, de
um instrumento musical, ao ter o esporte, para que ele possa depois não ter aquele envolvimento, né, precoce com a facilidade que o tráfico de drogas oferece. Quando você tem um aluno que conheceu um violino, você pode ter certeza que ele vai fazer sempre a melhor escolha, que é um violino, do que um fuzil. Quando você gera essa oportunidade desse jovem, ele vai estar vivendo um outro momento na vida dele. Então, a gente tem que pensar nesse conjunto da segurança pública mais amplo, de ter uma habitação digna, de uma parceria do governo de estado, governo federal e governo municipal para as construções irregulares, de a gente ter a garantia social para cada indivíduo, de a gente ter o direito à educação para cada mãe poder botar o seu filho, de uma creche para o filho e a mãe poder trabalhar ou buscar o meio de renda familiar, e também, claro, investir na segurança, na forma de ter o policial, o carro equipado também para proteger quem está dando a vida nessa proteção, que é o policial. Então, esse conjunto tem que ser melhorado. Eu acho que a gente está avançando com o suporte que a gente tem hoje de tecnologia. As cidades começam a viver a chamada cidade inteligente, onde você tem um monitoramento, onde que esse monitoramento permite à prefeitura auxiliar as forças de segurança. Então, se existe um assalto ali, você vai lá e mapeia, pega a foto do indivíduo que assaltou, compartilha com a delegacia local. Com o monitoramento, você começa a ver aonde que a cidade, se está passando um carro furtado, ou então tem um roubo ali de residência. Então, a cidade começa a auxiliar, através da tecnologia, as forças de segurança. Eu acho que essa integração vai melhorar esse ambiente com a tecnologia de segurança pública. E o Estado do Rio está avançando agora. Um problema não é só do Rio, né? E eu finalizo a minha fala nisso aqui, é um problema do Brasil. Verdade. O Rio não é produtor de drogas, nem produtor de arma. As drogas chegam pelos portos e aeroportos. E a gente está cansado de ver apreensões que fazem nos portos e aeroportos e nas rodovias federais. Então, é muito fácil você culpar o governo também só estadual e isentar o governo federal. E também só culpar o governo federal e isentar o governo estadual. É esse conjunto que tem que funcionar. É esse conjunto que tem que dialogar. É um plano mais integrado. Não é torcer para dar errado. Estou torcendo para dar errado. Não, você tem que torcer para dar certo. Tem que ter a Até união porque se der errado, dá da pra todo Polícia mundo, né? Federal, da Polícia Civil e da Polícia Militar. É. Não tem aqui essa divisão. É um Estado só, é um Brasil só, é a vida de um brasileiro que é perdida. Né? A gente tem que ter clareza do que a gente está discutindo e não pode ter essa hipocrisia. Não, porque isso é atribuição do governo federal, isso é atribuição do governo municipal, isso é atribuição. Não, acho que a gente está avançando com a questão das guardas armadas. É importante para as cidades a valorização da guarda municipal, mas é importante a gente ter um diálogo mais efetivo. Você sabe como é difícil um prefeito dialogar. E se você for aqui, como é que quando se instala aqui, e eu termino, instalou ali um ponto de venda de drogas, popular como boca de fumo. Você denuncia para quem? Você fala com quem? Se você faz denúncia na delegacia, amanhã essa boca de fumo, esse foco de venda de drogas acaba? Não acaba. E você vai ficando refém. Ele vai ganhando território. Ele vai lá e bota uma barricada. Se você for na Polícia Federal e denunciar que tem ali um traficante, ele está preso amanhã? Também não está preso. Então, a gente não pode ficar nessa hipocrisia que é e saber da complexidade que é o tema de segurança pública. Mas o que a gente tem que cuidar dos nossos jovens e disputar todos os dias os nossos jovens com os traficantes. Vamos mudar agora para o tema saúde, né? A gente, principalmente os municípios do interior, né? Vivem quase todos os dias, né? A euforia, a aflição, né? As dificuldades. Falo aqui mais pelo Noroeste Fluminense. A gente tem duas referências, que é Bom Jesus de Itabapuana, temos aqui o São José de Avaí em Itapiruna. Vamos ter 3 daqui a pouco. Estamos construindo aqui Vamos no ter município 3 de daqui a Pádua. pouco. Vai ter o Hospital de Santo Antônio de Pádua, vai ser o mais moderno, equipado, Opa, com Deus uma te luta ouça. do prefeito Paulinho da refrigeração. E vai ser ali refrigerado. Vai ser o hospital, você vai chegar ali nesse calor que essa clima terra de ali, montanha. clima de montanha. Então, Auro, o que você vê que ainda precisa ser ajustado
nessa questão. Vamos falar aqui agora do estado do Rio de Janeiro com relação à saúde, né? Nós passamos por muitos e muitos anos sem investimento efetivo. Agora nós temos, né? O município tem se esforçado bastante para poder dar a sua contrapartida, que muitas vezes não é a maior parte do investimento a momento, tendo em vista que o Estado ainda falta um aporte, mas nem por isso o poder público pode deixar que essa obra pare, enfim, e tem dado continuidade. E o que você acha que está faltando um pouquinho? O que falta? O que, na sua visão, precisaria mudar, acrescentar na questão da saúde do Estado para que a gente possa melhorar? Principalmente, a gente sabe que nos grandes centros não é diferente. O quantitativo populacional é muito grande. A nossa região aqui deve ter mais de 300 mil habitantes, conta com dois hospitais, né? Leito de UTI, nós devemos ter 40, 50 leitos para atender todas essas pessoas, né? Proporcionalmente, o Rio também passa essas dificuldades, as grandes cidades do Rio de Janeiro passam essa dificuldade. Essa integração ela é importante. Eu até acredito que o término da obra do Hospital Arimotezano, né, ele sendo integrado, né, ao sistema de saúde do Estado, né, vai ampliar essa rede, mas eu não vejo outros hospitais como os nossos sendo construídos. Então a gente vê a população crescendo cada dia mais, e os investimentos não chegam na melhor proporção, numa proporção que vai, não vamos dizer resolver 100%, mas que vai criar um horizonte da gente poder estar pelo menos amenizando, né, as questões com uma velocidade, com um quantitativo, oferecendo um quantitativo de leitos maior, né, do que os atuais. Primeiro, se tem uma coisa que eu me especializei foi em construção de hospitais. A gente está construindo o Hospital de Conceição de Macabu, quase no término, de Pati da Alferes, o Hospital de Mendes. Vamos agora iniciar o Hospital da cidade de Guaba. Estamos agora entregando o Hospital do Olho de Barra do Piraí. Então, me especializei no meu mandato a investir em saúde e promover a saúde pública. Eu sou muito defensor das emendas parlamentares porque ela chega na ponta, ela atende à real necessidade do morador. E o que falta, quando a gente fala nessa aí, é uma estruturação da saúde no estado do Rio de Janeiro. A gente está num estado que está em recuperação fiscal. O estado não pode fazer um aporte ou mandar uma coisa específica para uma cidade sem um programa, sem uma definição, sem uma portaria. Então, a gente tem muita restrição nos investimentos do estado do Rio de Janeiro. O grande desafio nosso é que a gente transforme uma saúde mais integrada. O que eu quero falar com a saúde mais integrada? O Hospital de Santo Antônio de Pádua vai ficar responsável por essa especialidade. O hospital que tem um convênio de Itapiruna vai ficar responsável por essas especialidades. E o Hospital de Bom Jesus do Tabapuana por essas especialidades, para que esses 3 hospitais possam participar de uma rede de integração e atender a real necessidade do território, que são cerca de 400 mil habitantes, mas também dando suporte a outras regiões do estado que vão se tratar aqui, como tem no São José do Avaí e no Bom Jesus, que recebe diversas cidades, suprindo uma carência que a gente tem ainda de saúde pública nos dias de hoje. Então, acho que a gente está avançando. Você tem sido um cara muito visionário nessa questão do hospital. Se Santo Antônio de Pádua vai ter um hospital, é graças à sua visão, o seu empenho e a fé que você depositou. Se você fosse um cara gestor, só gestor, você não faria o hospital. O hospital é um ato de um cara de fé, que a obra do tamanho que você desenhou não comporta fazer na sua gestão. Mas você não deixou de acreditar em nenhum momento, você acreditou num sonho, não colocou dificuldade e agora está fazendo tudo para tirar esse sonho do papel. E isso tem feito as pessoas também te abraçar e te ajudar. Então você vai para Brasília, você luta por cada centavo, você quer pedir recurso, você vai lá no meu gabinete e fala, se não botar recurso na cidade, nem pisa lá. Não quero que você vá na cidade. Então, acho que isso é legal. Também reconhecer que todos têm que ajudar. Não adianta também vir aqui num período depois e não trazer o benefício, porque o problema fica contigo aqui. As pessoas não vivem em Brasília, as pessoas vivem na cidade. Então, o investimento tem que chegar aqui. Quando eu disser,
Me deu uma dor de barriga. Vai lá falar com o deputado federal. Não vai falar com o deputado federal que deu uma dor de barriga, que deu uma dor de dente, ou que precisa tirar uma hérnia, uma cirurgia de vesícula. Vai no prefeito. E aí o deputado está lá em Brasília cuidando das pautas nacionais, mas o problema fica na cidade. E você tem sido muito claro com tudo, falando, meu irmão, ajuda a minha cidade que a gente vai estar nessa caminhada. Então tem muita clareza de que você tem feito um trabalho exemplar. Muito feliz de minha vereadora estar na sua base de apoio, muito feliz de contar com a parceria, pô, um cara que eu já admirava, né, e admiro muito, que é o vice-prefeito Jadir Júnior, sobrinho de um grande parceiro meu de uma longa data, e hoje a família está toda reunida no nosso projeto político, e de ver que a cidade está crescendo, porque eu gosto da cidade, eu quero que você seja um bom prefeito, eu quero que você seja o melhor prefeito, eu quero que você faça o povo sorrir, eu quero que a cidade cresça, desenvolva, chegue novas empresas, que o hospital funcione bem, que aqui seja uma referência de um segmento para atender as pequenas cidades que estão em torno e você suprir essa carência de saúde que tem na região. Eu acho que você está no caminho certo. Quero estar na inauguração contigo nos próximos meses aí. Você vai entregar um belo equipamento público à população, não só de Santo Antônio de Pádua, mas do Noroeste Fluminense. Como você falou, não pode, essa estrutura não pode ser pensada só para o município de Santo Antônio de Pádua, né? Até porque os aportes eles serão necessários do governo estadual, do governo federal. De todo mundo. É um plano de. A saúde é tripartite. Isso, para que a gente possa, né, oferecer. Tendo condição de oferecer para toda a região, a gente tem condição de oferecer para o nosso município. Algo muito só do município de Santo Antônio de Pádua, nós não teríamos condições de. E é importante para os municípios, como a Peribé, como Itaocara, saber que pode contar com a rede melhor de investimento de saúde aqui na cidade de Santo Antônio de Pádua, que é um polo. Você tem aqui 2 polos, um fica aqui e o outro fica em Itaperuna. Então você tem que dividir esses serviços nessas 3 cidades. Já tem um bom serviço em Bom Jesus, todo ano eu mando recurso para Bom Jesus, como mando também nos atende aqui muito bem os 2 hospitais, né? E estou enviando aqui, então posso botar R$2 milhões para a saúde, eu tenho um compromisso contigo de R$2 milhões para a saúde do município, então você está contando com a minha ajuda nesses 2 milhões e trabalhando pautas para que possa ser efetuada, como trabalhamos o pagamento de R$1 milhão no CAIME, vamos continuar trabalhando para que o recurso e o repasse do hospital chegue para que você possa continuar essa obra importante, mas da minha emenda em Brasília você está contando com R$2 milhões para investimento em saúde aqui no município. Mauro, o Solidariedade, né, ocupa um espaço muito importante que é a Secretaria de Cultura do Estado, né? Eu tenho presenciado, o município de Santo Antônio de Pádua tem podido contar, né, com o apoio, né, da nossa secretária, que é sua irmã. Melhor secretária do Brasil. Melhor secretária de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Mas não é porque é minha irmã, não, mas é melhor mesmo. Ela, graças a Deus, hoje ocupa a questão do Fórum Nacional. Ela é secretária, ela é presidente do Fórum dos Secretários de Estado. Ela tem feito um bom trabalho, os números são muito positivos. Fala um pouquinho pra gente sobre essa. Muito vocacionada, né? É uma professora muito vocacionada pela cultura do Estado e muito apaixonada, uma ativista da cultura do Estado do Rio de Janeiro. A gente pegou um grande desafio, Paulinho. Começamos na cultura, veio a pandemia, parou tudo, o primeiro setor a parar. Eu não ouvia falar antes, Ninguém da falava administração em cultura. Não via o Estado pendendo a participar de algum evento ou de promover alguma cultura, né? Resgatar alguma cultura, principalmente. Eu vejo hoje investimento nas folias de reis, né? Eu vejo vários investimentos que antes não chegavam aos municípios. História, né? Paulinho, você está aqui no interior, que é a nossa história. A folia de reis é a nossa história. É uma tradição, é a nossa cultura. Eu fui filião há 3 anos. Filião? Então, você sabe. Fui filião dos meus 9 anos aos meus 12 anos. E você sabe como isso é importante na construção da nossa história. A gente está democratizando esses recursos. Só ficava na praia de Ipanema, na praia de Copacabana. Hoje chega em Santo Antônio de Pádua, em Varriçai, em Porciúncula, em Miracema, em Cambuci, chega lá em Itatiaia, Quatis, Pinheiral. Hoje o dinheiro está democratizado. A gente está chegando na ponta, o dinheiro chega na casa do folião, na conta dele. E aí o que estava se perdendo, morrendo, né, a gente deu vida novamente, a gente deu oportunidade à folia sair através do edital, a gente está dando oportunidade às quadrilhas juninas voltar a poder exercer ali, fazer suas roupas, juntar as pessoas, famílias. Então isso é economia criativa e a gente tem medido pela Fundação Getúlio Vargas, a cada R$1 que você investe, retorna R$7,60.
se transforma em 7,60. 7 vezes mais, Porque né? você, vamos supor, quando eu estou dando um dinheiro aqui para uma quadrilha de junina, ela vai no armarinho ali, ela compra para fazer a roupa, ela vai na farmácia, compra os produtos de beleza para se maquiar, né? Existe uma cadeia produtiva, ela vai na costureira que vai pegar o Papelaria. serviço para fazer, ela vai comprar aqueles adereços. Tem toda a economia que se movimenta através disso. Aí ela vai fazer a quadrilha para dançar ali, vai ter o cara que vai botar a barraquinha de churros, a outra do cachorro quente, o pipoqueiro, aí vai ter o cara do Uber ou do táxi que vai levar essas pessoas para lá. Então, essa economia que faz o Brasil funcionar. Então, tem muita gente que quer negar a nossa cultura, a nossa história. A educação, você nasce na hora H e não tem. Não teve acesso à escola, mas a cultura, você já nasce com cultura. Né? É uma Verdade. coisa muito diferente. Então, essa interligação ela é muito fundamental. Estou muito feliz de tudo que a gente construiu e está construindo no setor cultural desse Brasil. Sou um dos autores da lei mais importante, que é a Lei Aldir Blanc, que democratizou 3 bilhões de reais sendo injetado na cultura do Brasil. Todo o dinheiro que chega aqui para Santo Antônio de Pádua, na sua Secretaria de Cultura, é através da nossa lei. Eu fui um dos autores e essa parte que o dinheiro chega para a cidade e municípios é de minha autoria. Então, é uma felicidade muito grande saber que a gente está contribuindo no setor cultural para o futuro das pessoas e transformando o Brasil a cada dia. Muito bom, Mauro. Partindo agora para a reta final do nosso bate-papo, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Não só para o eleitor de Pada, mas para o eleitor do Rio de Janeiro, né? Que vem reconhecendo o seu trabalho e vem, obviamente, confiando e cada vez mais contribuindo para a manutenção do seu mandato, que, como você diz, aí, o autor da lei Aldir Blanc tem uma grande articulação, né, no Estado do Rio de Janeiro, a política do Estado do Rio de Janeiro, é líder, né, da bancada do Rio de Janeiro no Congresso. Então, assim, queria que você deixasse uma palavra, né, para o seu eleitor de Pada, para o eleitor do Estado do Rio de Janeiro. Paulinho, eu termino aqui. Eu nasci em Duque de Caxias. Conforme já falei aqui, comecei a trabalhar com 12 anos de idade vendendo revista no calçadão da minha cidade e depois no trem de Duque de Caxias à Central do Brasil. Com 16 anos eu montei minha primeira empresa. A diversidade que é você ser empresário no Brasil. Fui emancipado pelo meu pai e pela minha mãe para poder acreditar nos meus sonhos. Com 30 anos me elegi deputado federal. Movido por um sonho de mudar o mundo, de transformar a sociedade que a gente vive. Quando cheguei lá, vi que não é tão fácil assim, mas continuo com esse sonho de transformar a vida das pessoas. Através do nosso mandato, a gente conseguiu aprovar leis importantes, como a Lei Aldir Blanc, como a prorrogação da Paulo Gustavo, como o marco legal da criptoeconomia, como a mudança do símbolo da acessibilidade e inclusão no Brasil e outras leis importantes, e destaco de forma muito especial o texto que é de minha autoria da importunação sexual no nosso Brasil. Fizemos muito, coloquei hospitais em diversas cidades, UBS, clínica, até para o UBS PET a gente está colocando, estou construindo agora aqui em Cardoso Moreira, aqui pertinho de Santo Antônio de Pádua, Hospital do Olho, muita pavimentação, muita creche, muita escola, muito ônibus escolar, ambulância, transporte de paciente, centro da cultura, centro de referência, tudo a gente fez no nosso mandato. Mas acredito que é muito pouco, porque existe carência a ser vencida. Pessoas precisam ser transformadas através de uma política pública eficiente. Tenho um mandato de reconhecimento, estou pelo 4º ano seguido sendo um dos melhores deputados do Brasil, entre os 70 melhores deputados do Brasil, um dos melhores do estado do Rio de Janeiro. Estou pelo 4º ano seguido liderando a bancada do Solidariedade em Brasília e coordenando a bancada do Rio de Janeiro em Brasília, junto ao Congresso Nacional, coordenando os 46 deputados e os 3 senadores. Estou pronto para continuar trabalhando, mas entendo que o mandato é dado pelo povo e a gente tem que trabalhar para o povo. E esse cargo a gente ocupa, a gente não é. Eu não sou deputado, eu estou deputado para servir o meu país e servir o meu estado, o Rio de Janeiro. Se Deus me der saúde, eu continuar obtendo a confiança do povo do estado do Rio de Janeiro, quero continuar servindo ao meu Brasil, representando o Rio de Janeiro, mas aqui atendendo a quem mais precisa. Então, quando eu venho para essa região, que é a região mais pobre do estado do Rio de Janeiro, que é o Noroeste, eu sei do desafio. Nem sempre o que a gente faz aqui, Paulinho,
Se a gente bota um recurso para fazer um hospital aqui, e se eu boto um recurso em Nova Iguaçu, São João, Duque de Caxias, a quantidade de votos que vai obter lá é muito maior, é Com mais certeza. elevada. Mas essa região precisa de mais, porque é a região mais pobre. A gente tem que garantir que as pessoas fiquem aqui. Tem cidade nesse território, no Noroeste Fluminense, que não cresce. Pelo contrário, está diminuindo, porque as pessoas não veem a melhoria da qualidade de vida. Quando ela melhora um pouquinho de vida, ela parte para outra cidade. E a gente tem que garantir que essas pessoas fiquem nesse território. E aí tem um outro grande problema. Quem bota comida no prato lá do Carioca é o interior do estado do Rio de Janeiro que está produzindo, que está plantando. Precisa garantir que essas pessoas fiquem no campo, plantando e alimentando as nossas cidades. Então, eu tenho muita convicção do trabalho que a gente desenvolve. Quero continuar trabalhando em defesa do interior forte, trabalhar para quem mais precisa e continuar mudando a vida das pessoas. E esse foi Auro Lídio, nosso convidado de hoje do Podmax. Até breve.